louvo Allah e agradeço por suas inúmeras dádivas, agradeço imensamente por essa oportunidade, por essa época magnífica que é o Ramadã abençoado, que é uma fonte de mercês, fonte de todas as dádivas, fonte de misericórdia, de clemência de Allah, onde nós temos a compensação dos atos para quem vacilou durante o ano inteiro, para quem ficou em desatentamento, para quem ficou esquecido, para quem ficou extraviado, para quem ficou seguindo os caminhos da vida terrena. É uma oportunidade única. Nós não sabemos se alcançamos isso numa próxima, não sabemos se alcançamos o próximo jejum. Então aproveitamos a época. A vida acaba e o trabalho não acaba, e o jejum também acaba. Então quem alcançou, alcançou. Quem não alcançou, então ele perdeu. Disse nosso amado Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, infeliz, infortuno, infeliz aquele que alcança o Ramadã e não é perdoado. Quer dizer, as portas estão abertas, os atos estão multiplicados. Como disse, quem pratica qualquer ato comum, sabe, uma tradição do Ramadã, corresponde a uma obrigação, prescrição. E quem praticar uma prescrição é como se tivesse praticado 70 vezes a mesma prescrição. Então sempre o bônus é vezes 10, mas no Ramadã ele vai até 700 e Allah multiplica para quem lhe apraz. Então nós percebemos duas falas do Clemente, glorificado seja. Ele fala quanto à vida terrena, ele fala na surata da soberania, ele fala, andai pela vida, né? Seguir os caminhos dela, sabe, buscai o sustento, né, na terra, andai. E quanto à eternidade, quanto à vitória, ele recomenda de uma outra forma. Ele diz, apressai para uma indulgência do vosso Senhor e um paraíso cuja envergadura os céus e a terra. Porque a vida terrena, ela foi criada, foi destinada, predestinada para nós. Não importa o que nós fazemos, cada pessoa já está traçado o caminho dele, o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, o que ele vai fazer. Então vem a pergunta, por que preocupar com aquilo que foi dado, né, de graça para Allah, garantido, e esquecemos aquilo que nós nascemos para fazê-lo? A outra parte não foi feita para nós, nós devemos que fazer, nós temos que fazer. Por isso Allah, ele exorta os crentes falando, quando Allah diz, ó fiéis, atendei o chamado do mensageiro, né? Atendei o chamado de Allah, o mensageiro, quando ele vos chama para cuidar a vida a vocês. Mas como dar vida? Eles não estão vivos. Como quer dizer, como dar vida? Mas eles estão vivos. Então ele fala, quer dizer a vida das virtudes, a vida dos valores, da nobreza, a vida que garante a posteridade, né? Então nós devemos, todo ser humano, devemos caprichar o nosso encontro com Allah, o nosso relacionamento com Allah, devemos aprimorar da melhor forma. Hoje na vida terrena nós sabemos o preço das coisas e tudo que nós intencionamos a fazer, nós preparamos para ele. Eu quero comprar uma casa, olho a casa, essa aqui vale 1 milhão, eu tenho que me preparar, juntar dinheiro para pagar, eu sei o preço das coisas. Eu vou encontrar uma pessoa importante, sei lá, então eu vou me incrementar, me banhar, perfumar, colocar a melhor roupa e me comportar. Será que assim está bem, se não está bem? Eu vou encontrar um semelhante a mim, um mortal como eu. Então eu zelo demais e tomo todos os cuidados. Então como seria o seu encontro quando você encontra Allah? Porque na sua devoção, quando você inicia, como disse o nosso amado Muhammad, todo ato vale pela intenção e para cada pessoa que intencionar. Quando você intenciona encontrar o seu Senhor, como seria o seu trato com Ele? Porque saiba, quando você fica na oração, você levantar e falar Allahu Akbar, Allah está na tua frente olhando para você. Como devia ser o seu comportamento diante daquele que te constitui com suas próprias mãos? Aquele que te deu a vida. Você dá mais importância para um mortal igual a você? Porque ele é presidente, porque ele é deputado, porque ele não sei o que lá, o que, sei lá, qualquer porcaria que seja, ou porque ele está engravatado, porque ele é industrial, porque ele é milionário. E ele é mortal igual a você. Nós damos importância das coisas substanciais e as coisas abstratas nós ocultamos, nós deixamos de lado. Então isso é uma recomendação para todo homem e mulher, para todo jovem e jovem, sabe? Fazer com que o coração dele seja presente e contrito a cada instante,
e saiba que Allah está observando, principalmente nesse mês. Esse mês é um mês de observação, porque é uma devoção oculta, ninguém sabe o segredo dela, ninguém sabe, isso é um segredo entre você e seu Criador. Por isso Allah, ele diz, toda devoção pertence ao ser humano, sabemos, cada ato vale por 10 e ponto final, sabemos, a nota de cada matéria, exceto o jejum, ele diz que ele é para mim, e eu recompenso por ele. Então essa recompensa, ela é medida pela intensidade da sua sinceridade, é igual a luz não tem limites, você pode ter luz de uma vela, pode ter luz de um lampião, pode ter luz de uma lâmpada de 500 velas, pode ter luz da lua, pode ter luz do sol, né? Então, a luz não tem, existe uma intensidade. Então, tem luz de uma vela até 1 milhão e trilhão de velas. Então, é uma luz. Então, ele tem um mínimo e um máximo. Tem gente que do jejum dele só tem a canseira, só a fome e sede, né? E da noite dele só tem o cansaço. Por isso, o nosso amado Muhammad, capaz de Allah ele fala, quem não deixa a futilidade, sabe, a iniquidade e a maldade, não precisa ficar sem comer e sem beber. O que significa Allah não vai aceitar dele. Portanto, toda devoção, toda ordem que Allah deu, é um benefício que volta para nós. Então, quando esse ato, nele não dá o fruto, não dá o resultado, ele é nulo, ele não tem valor. Allah diz no livro sagrado, observai a oração, porque a oração, ela priva a pessoa, ela precave a pessoa contra a iniquidade e maldade. Agora, quem ora e manter a iniquidade e maldade, é como se não tivesse orado. Você entendeu? Então, todo ato, ele tem que dar o seu fruto. Então, o Islã foi edificado em cima de pilastras, sabe, pilar, pivô. Então, é o testemunho, é a oração, né, é zakat, é o jejum, é a peregrinação. Mas isso são as bases da construção. Então, para você ter construção, a construção é o fruto daquilo que você dá. Porque Allah não precisa do seu jejum, nem da sua oração, não precisa. É para você, sabe? Todo ato que você faz para você. Então, por que você se priva daquilo que é benéfico para você, aquilo que é multiplicado no mês de Ramadã? Então, tem que respeitar, querido irmão e querida irmã, respeitar o seu Criador. Então, esteja com o coração contrito, presente e seja temeroso. Olha o que Allah diz acerca deles. Na Surah dos crentes, Allah, ele fala, sabe, dos fiéis. Ele diz, bem-aventurados os crentes, aqueles que em suas orações são temerosos, são devotos, estão com corações contritos. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Então, os crentes, que crentes? Então não basta você dizer uma palavra, sabe? Então Allah diz no livro, laysa bi amanikum wala amani ahli al-kitab man ya'mal su'an yujza bih. Não é pela sua vontade, nem vontade dos senhores do livro, quem faz, pratica iniquidade será castigado por ela, sabe? Então não basta você dizer, sabe? Então Allah acompanha toda frase, sabe? Todo versículo, quando ele diz crer, sempre ele seguiu e fizeram as boas ações. Sempre disse, alladhina amanu wa amilu salihat. Amanu wa amilu salihat. Nunca disse só amanu. Al-iman, a fé sem prática, sem ações, ele não tem valor nenhum. Como as ações sem base da fé, ela não tem valor. E eu falei muitas vezes e repito, como as boas ações é como uma pessoa que tem uma chácara, que produz de tudo. Ela dá para o mar e ele não tem onde escoar isso, não tem como transportar, levar para se beneficiar. Apodrece no jardim e fica lá. Esse é o exemplo da pessoa que faz muitos atos aqui e ele não está ligado a Allah, não tem acesso a Allah. Então, o que ele produz é nulo, ele não tem valor nenhum. Como aquele também, ele tem um baú novo e dá para carregar, mas sempre está vazio, ele não tem nada. Então é preciso unir o útil ao agradável. Então o caminhão precisa daquele do jardim, onde produz, precisa do pomar para ele carregar a fruta e levar para utilizar. Então um completa o outro, a fé e as boas ações. A fé e as boas ações. Senão como que você vai encontrar? Nós onde recitamos, falamos, sei lá, ó fiéis, temei Allah e cada um olhar o que ele entesourou para o amanhã. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. E temei Allah, e Allah é inteirado quanto vocês fazem, né? واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. E não sejam igual aqueles que esqueceram de Allah, Allah fez eles esquecer de si mesmo. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
Então, nós devemos levar em consideração e levar a sério o que a gente fala em relação ao nosso Criador. O que é mais importante para você? Aquele cuja sua vida e sua morte está em suas mãos. E Allah diz, bendito aquele cuja em suas mãos, cuja a vida e a morte. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. Então a sua vida e a sua morte pertence a Allah. E Allah nos ensinou o que ele disse no final da surata do gado. O que ele diz? Ele diz que a minha oração e a minha devoção, a minha vida e a minha morte pertence a Allah, sem nós. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Então eu não oro para você ver que eu estou orando, né? E eu não faço boas ações só para o outro falar, para o cara falar, olha fulano está fazendo boas ações. Não, faça em nome de Allah. E Allah diz no final da sura de Cavalo, quem deseja encontrar o rosto de seu Senhor, de adore e faça uma ação e não associe com Allah ninguém. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. E Allah diz na surata de Zumur, لئن أشركت ليحبطن عملك. Então todo ato quando tem associação com Allah, alguém, ele é devido para você. Allah não aceita a sociedade com ninguém. Allah tayyib, la yaqbal illa tayyib. E só aceita o ato quando ele é puro em nome dele. Só, mais ninguém. É como muita gente aqui tem costume de falar, vai com Deus e com fulano. Não, não tem Deus como vai. Ou vai com Deus, vai com Allah e fulano. يعني أنت بالعرب عندنا يعني costume de falar, روح الله وعلي معك مثلا. Então isso é errado. روح Allah معك. Não tem Allah ou Ali ou Allah Muhammad, não existe, só um. Ou fala Allah ou acabou, não tem ninguém vai com ele. Entende? Então é preciso que nós fazemos revisão, sabe, da nossa vida, cada um, e aproveitar os dias, sabe, são 2 ou 3 semanas, menos de 3 semanas para acabar essa oportunidade. É uma feira livre, sabe, ganha quem ganha, perde quem perde. Então, recomendação, você irmão, você irmã, respeite Allah naquilo que você faz. Não faça por fingimento, não faça por ostentação, que ainda é pior para você. E não pode também falar, crer em parte do livro e descrer em outra. Bom, então eu faço jejum, mas eu não preciso orar. Ou eu faço oração, não faço jejum. Ou faço jejum, não faço caridade. Ou eu cubro a minha perna, mas eu não cubro os braços. Ou cubro o braço, mas eu não cubro a cabeça. Na oração não precisa. Não procure você fazer, sabe, inventar coisas acerca de Allah, sabe, integrado. Allah diz no livro sagrado, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. Então, entre aqueles que crerem parte do livro e cumprem ele e negam outra parte do livro, qual será o castigo, o destino de quem faz isso aí? Senão a humilhação nessa vida e o severo castigo na eternidade. Al-Islam é indivisível. Al-Islam é uma unidade, uma integridade, um corpo só. Você não pode crer em parte e negar outra parte. Isso é inaceitável. E aquele que nega uma parte prescrita, obrigatória, confirmada por todos, de uma forma anônima, quem nega ela, ele é descrente, ele sai do Islã. Como, por exemplo, que fala, não precisa fazer oração, não precisa fazer jejum, então isso aqui é moda antiga, então não precisa. Então ele, mesmo que ele fala la ilaha illallah, ele está fora do Islã. Allah não aceita mais nada dele. Então, querido irmão, zele por você, e se você não sabe, pergunte. Allah recomenda e diz, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pergunte aos senhores de saber se vocês não sabem. Pergunte, e não é vergonha. E não deixe a religião escapar das suas mãos pela vergonha ou pela ignorância. Às vezes a pessoa não sabe, não deixa a ignorância reinar, nem a vergonha. Não há vergonha na religião, não há. Eu tenho vergonha de perguntar para o chefe. Eu não sei, vou falar que... eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Procure e aprenda a sua religião para você adorar Allah verdadeiramente, com toda a sinceridade, para Allah aceitar você e aceita seus atos e será abençoado nessa vida e na outra. Que Allah abençoe você e seus familiares para todos sempre. Amém.